Secretário escolar, seu perfil, papel e deveres. O secretário escolar, como profissional de gestão administrativa, deve ordenar as diversas atividades do trabalho e da secretaria escolar, organizar o ambiente e administrar coerente e conjuntivamente os aspectos administrativos, econômicos e de relação humana, empregando de forma adequada e segura recursos materiais e humanos colocados à sua disposição, como as seguintes competências administrativas: distinguir os fundamentos, os objetivos, a estrutura, a organização e funcionamento da secretaria escolar e da unidade escolar. Avaliar e organizar informações, estruturando-as de forma a suprir a necessidade da unidade escolar e demais órgãos da Secretaria do Estado de Educação. Elaborar manuais e rotinas de trabalho, deliberando os métodos particulares de execução a serem aplicados. Organizar organogramas e funcionogramas, tendo em vista as incumbências da função e os limites de responsabilidade. Preparar plano de distribuição de trabalhos, acompanhar a qualidade da execução e observar prazos. Organizar serviços específicos a serem executados. Organizar formalmente publicações de editais e outros informes para divulgação. Identificar a importância e as formas de organização das atividades de arquivamento. Elaborar instruções disciplinadoras sobre o sistema de arquivo, particularizando acesso, guarda e destruição. Qualificar documentos em conformidade com a origem da operação. Organizar e manter arquivos de documentos. Dimensionar e organizar espaços físicos, instalações e equipamentos destinados à secretaria escolar. Interpretar exigências e formalidades da legislação educacional. Acompanhar documentalmente o processo de matrícula e avaliação. Utilizar aplicativos de informática. Diagnosticar a necessidade de programas de capacitação, reciclagem, treinamento e desenvolvimento de pessoal administrativo. Receber, classificar, registrar, distribuir, acompanhar, multiplicar documentos, livros técnicos, legislação, boletins, informativos e manuais. Elaborar relatórios encaminhando-os aos responsáveis. Interagir com os demais órgãos da unidade escolar e da Secretaria de Estado de Educação. Elaborar relatórios sobre os resultados envolvendo a avaliação de novas tecnologias administrativas. As responsabilidades do secretário escolar incidem sobre a unidade escolar como um todo: grupo técnico-pedagógico, corpo docente, grupo de apoio operacional e corpo discente. Qualidades a serem consideradas na ação administrativa de um secretário são: capacidade de liderança, capacidade de articulação, capacidade de decisão e capacidade de delegação de responsabilidades. O secretário escolar, como líder, deve ser executivo, motivador, avaliador, controlador, coordenador, mediador e orientador. Como o secretário escolar é o responsável legal pela gestão da secretaria escolar, tendo por responsabilidade a escrituração e expedição de documentos escolares, autenticando-os pela aposição de sua assinatura, bem como a guarda e inviolabilidade dos arquivos escolares pelos registros de todos os atos escolares. A ética profissional no trato de todo esse trabalho administrativo é importantíssima. O padrão ético profissional é definido a partir da compreensão da pessoa e sociedade. 1. A ética profissional evidência. 2. Importância e valores. 3. Compromissos e postura ética. 4. Relação pessoa-sociedade. 5. Caráter moral do ato profissional. 6. Concepção de pessoa-sociedade. 7. Falar sobre ética é falar sobre responsabilidade, deveres e condutas inerentes à profissão. 8. Ética é estar de acordo com os padrões de sua profissão. 9. Ter responsabilidade. 10. Regra moral que todo profissional deve ter. 11. Compromisso de vida com a vida. Diário de classe. O diário de classe, ou caderneta, como também é conhecido, é um instrumento de trabalho fundamental no dia a dia de um professor, assim como para a escola e orientação dos alunos. Trata-se de um documento que comprova a presença do aluno em sala de aula, além de abrigar os registros de que foi trabalhado em classe. A caderneta também pode conter relatórios de comportamento, datas para entrega de trabalho e outras observações.
O preenchimento de um relatório escolar pode variar de acordo com a instituição na qual você trabalha. Certamente, a escola oferecerá a todos os docentes um modelo preparado. Há algumas regras básicas que podem ajudar no preenchimento do diário de classe de maneira generalizada. Por isso, reunimos nesse post informações importantes sobre o assunto. Acompanhe. 1. Organize o diário de classe por ordem alfabética. A dica mais básica e que pode facilitar bastante a vida de qualquer professor ou pessoa que tiver acesso ao relatório escolar é organizá-lo em ordem alfabética. Considere que algumas turmas são grandes e numerosas. Logo, o controle dos alunos pode ficar complicado se o diário de classe não tiver um nível de organização. A ordem alfabética não deve se limitar ao primeiro nome, mas deve abranger o sobrenome dos alunos. Isso também ajudará o professor a encontrar mais facilmente os estudantes que tenham o mesmo nome. Sabemos que alguns nomes são muito comuns, de modo que os sobrenomes serão o diferencial nesse cenário. 2. Crie um espaço para datas caso não exista. Outro ponto essencial para o preenchimento e organização do seu diário de classe são as datas. Normalmente a caderneta vem com esse espaço definido. Porém, caso não aconteça, não se esqueça de reservar um cantinho para elas. As datas dos dias das aulas são fundamentais para que o professor consiga se orientar a respeito da matéria dada, acerca das faltas dos alunos e também dos feriados daquele mês. 3. Crie um sistema de códigos para seu preenchimento. Muitas vezes, para que o relatório escolar não seja muito extenso, as tabelas oferecem espaços limitados para o preenchimento das informações. Como nem tudo pode ser preenchido com um X, o professor certamente terminará o semestre atrapalhado. É interessante elaborar um sistema de códigos para esse preenchimento. As letras ou símbolos específicos podem sinalizar uma falta, desistência do curso, transferência de turma ou mesmo casos específicos como doença ou outras questões. Você pode colocar uma legenda na capa da caderneta para não esquecer o sistema de códigos posteriormente. 4. Evite rasuras no relatório escolar. O diário de classe não deve conter rasuras. Portanto, o principal cuidado ao preenchê-lo são os possíveis erros. É indicado que o professor preencha os relatórios finais e as demais informações o mais próximo possível do final do período. As faltas também podem ser anotadas previamente a lápis. Assim, caso alguma falta seja abonada, o diário não será rasurado. No mais, esteja sempre atento às regras da instituição, para que o preenchimento do relatório escolar não tenha equívocos. Atas de resultados finais. Documento coletivo de escrituração escolar da turma que legitima a vida escolar do estudante, sendo a base para a expedição do histórico escolar e guia de transferência. Deve conter o resultado obtido para cada estudante dos diversos componentes curriculares ao fim do ano, semestre, etapa letiva, de acordo com o regimento escolar vigente, consignando a situação final do estudante. A. Aprovado. B. Aprovado em regime de dependência, quando for o caso. C. Aprovado pelo conselho de classe. D. Reprovado. E. Transferido. Ou F. Abandono. Atenção! 1. A ata de resultados finais deve ser elaborada pelo secretário escolar, chefe de secretaria, em conformidade com a relação nominal dos estudantes, na ordem que aparecem no diário de classe. 2. A nomenclatura das áreas de conhecimento ou componentes curriculares deve ser registrado conforme o estabelecimento da matriz curricular aprovada. 3. Os espaços em brancos devem ser anulados. 4. Deve ser conferida e assinada pelo diretor e pelo secretário escolar, chefe de secretaria, cabendo-lhe inteira responsabilidade por estes atos. Requisitos legais de um secretário. O secretário de escola credenciado deve ser portador do registro de secretário, instituído pela Portaria Ministerial, número 1960, de 20 de novembro de 54. Já nessa época, foram estabelecidas condições para a obtenção desse registro, entre elas a de preparação em curso específico, supervisionado pela antiga diretoria do ensino secundário. Atualmente, compete aos estados, através dos Conselhos Estaduais de Educação, fixar normas específicas a esse respeito, através de resoluções. Estas, em geral, determinam que a função de secretário de estabelecimento de ensino fundamental e médio deve ser exercida por pessoas habilitadas em curso específico de formação de secretariado e portadora de registro profissional em algum órgão próprio do MEC.
Prevê-se exceções a essas normas em locais onde haja carência de pessoas habilitadas. Nestes casos, a função de secretário pode ser exercida por professor primário que preencha as seguintes condições: 1. Tenha título de professor expedido por estabelecimento credenciado. 2. Tenha curso de treinamento ou aperfeiçoamento de secretário. E 3. Seja aprovado em exame de suficiência. Preenchidas essas condições, é fornecida ao candidato a função de uma autorização a título precário, após prova de conhecimentos específicos. O secretário escolar da rede pública. Sendo peça-chave para a administração escolar, o secretário coordena uma equipe que colabora com a diretoria da escola. Uma síntese das atribuições do secretário seria: responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da secretaria, zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares, manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar e o resultado das avaliações dos alunos, manter atualizados o arquivo da legislação e os documentos da escola, inclusive dos ex-alunos, compatibilizar histórico de escolar, adaptação, manter as estatísticas da escola em dia. As atividades da secretaria envolvem também as 3 áreas de responsabilidade do quadro a seguir. Atribuições de uma secretária de escola. Expediente. Prepara, redige e expede correspondência administrativa, ofícios, requerimentos, cartas, atas, circulares, relatórios, editais, memorandos, ordem de serviço, etc. Arquivo. Classifica e guarda documentos de escrituração escolar, correspondência, dossiês de alunos, cadastro de professores, legislação de ensino em vigor. Tipos de arquivo: corrente, permanente e semi-permanente. Escrituração escolar. Efetiva registros escolares em livros, fichas individuais para fins diversos, certificados, conclusões de curso, diários de classe. Existe uma tendência dos registros a serem digitados no computador em programas próprios e arquivados em disco rígido ou em disquete. Por questão de segurança, o acesso a esses programas deve ter uma senha e deve haver uma cópia atualizada desse arquivo. O secretário, por condições legais e regimentais, exerce uma ação ao mesmo tempo centralizadora e abrangente, porque o seu setor relaciona-se com todos os demais setores envolvidos no processo pedagógico da vida escolar. Pode-se esquematizar essa situação da seguinte forma: com a direção, assessoria executiva, coordenação e supervisão das atividades administrativas sob sua responsabilidade, harmonia de propósito e de princípios, com a inspeção ou supervisão, colaboração, apresentação de situação para ratificação ou retificação, com o corpo discente, atendimento direto sem intermediários, busca de soluções, com o corpo docente, elemento de ligação entre atividade pedagógica e administrativa, respeito à competência e aos métodos dos professores, postura ética, com os subordinados, orientação e supervisão das rotinas de trabalho estabelecidas, respeito às aptidões e às habilidades de cada um, com os pais e comunidade em geral, presteza e informações, busca de soluções, respeito ao sigilo profissional, com órgãos colegiados, subsidiar com as informações, formar o apoio ao bom andamento das reuniões. Levando-se em conta as atribuições de produção e guarda da documentação e de atendimento de todos os componentes da comunidade escolar, inclusive da comunidade externa, a secretaria deve-se colocar-se em lugar acessível, mas não devassado. É recomendável que seja um local agradável e de fácil circulação interna, que também facilite o trabalho da equipe, que precisa oferecer pronto atendimento ao usuário que comparece à secretaria, com o mínimo de prejuízo sobre outras funções. A secretaria é um excelente local para manter um jornal mural que funcione como um pré-atendimento aos usuários e divulgue informações e notícias de interesse, assim como um local de passagem dos professores e funcionários para receber correspondência e notificar sua presença ou ausência da escola. Obrigada por fazer parte do nosso curso de secretariado escolar. Até breve!